façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Poucas frases na Bíblia carregam tanto peso, tanta profundidade e tanta revelação quanto essa. É como se Gênesis 1:26 abrisse uma janela para dentro do coração do Criador, e por um instante, ele nos permitisse enxergar que não somos frutos do acaso, nem poeira perdida no cosmos, mas obra feita com intenção, pensamento e propósito. Mas afinal, o que significa exatamente ser criado à imagem de Deus? Será que essa expressão fala da nossa aparência física? Será que aponta para algum poder especial? Ou será que revela algo ainda mais profundo, algo que transforma a forma como enxergamos a nós mesmos, aos outros e ao próprio Deus? Antes de continuar, comenta aqui o que você sempre achou que significava ser imagem de Deus, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E não esquece que os links da descrição têm estudos bíblicos completos que fortalecem seu caminhar e ajudam o canal a crescer. Agora vamos seguir juntos nesse texto que parece simples, mas carrega um oceano inteiro de significado. Quando a Bíblia afirma que fomos criados à imagem de Deus, ela não está dizendo que Deus tem um corpo igual ao nosso, porque o próprio Jesus deixa claro que Deus é espírito. A palavra usada ali, imagem, carrega na ideia de representação, reflexo, sombra viva de um original. É como se Deus tivesse depositado em nós uma centelha da sua própria essência, dando-nos a capacidade de refletir seu caráter no mundo. Isso inclui nossa habilidade de pensar com lógica, sentir com profundidade, escolher com liberdade, criar com intenção e, acima de tudo, amar de forma sacrificial. O ser humano não é divino, mas carrega dentro de si pistas do divino, marcas deixadas por um Criador que decidiu imprimir em suas criaturas um reflexo da sua natureza. É por isso que, mesmo em um mundo quebrado, ainda vemos beleza brotar onde tudo parecia morto, ainda vemos gente se levantando para defender a justiça quando ninguém mais acredita nela, ainda vemos compaixão, perdão, criatividade, coragem, cuidado. Tudo isso são sinais, ecos, rastros da imagem de Deus pulsando em nós. E a grande verdade é que entender isso muda radicalmente a maneira como encaramos a vida. Porque deixa claro que não somos apenas sobreviventes tentando encontrar sentido no acaso, mas seres criados com destino, responsabilidade e propósito. E é curioso perceber como essa compreensão ilumina até as áreas mais escuras da nossa alma. Quando a gente entende que carrega a imagem de Deus, começa a perceber que a forma como tratamos as pessoas diz muito sobre como enxergamos o Criador. Em toda a Bíblia, Deus repete que vida humana tem valor inegociável justamente porque reflete sua imagem. Não importa a aparência, a classe social, o passado, o erro cometido ou o rótulo que recebeu. Cada ser humano que você encontra é alguém que carrega dentro de si algo do próprio Deus. É por isso que Jesus nos chama para amar até mesmo os inimigos. Porque amar quem reflete a imagem de Deus é reconhecer a dignidade que o Criador colocou em todos nós. Ao mesmo tempo, essa verdade nos confronta. Se carrego a imagem de Deus, por que tantas vezes me comporto de forma tão distante do coração dele? Por que tantas vezes escolho o que destrói, o que afasta, o que machuca? A resposta está na queda, que distorceu a imagem sem apagar, lá. É como um espelho quebrado que ainda reflete, mas de forma distorcida. E é isso que torna o plano de redenção tão impressionante. Deus não apenas nos criou à sua imagem. Ele enviou Cristo para restaurar essa imagem dentro de nós, para nos moldar novamente, para polir as áreas rachadas e alinhar aquilo que o pecado deformou. Por isso mesmo, comenta aí o que essa reflexão te traz à mente, e dá uma olhada nos links dos estudos na descrição, porque eles aprofundam essa jornada de entender quem somos à luz da criação e da redenção. E aqui chegamos ao ponto mais forte dessa conversa, aquele momento que parece puxar o ar do peito e fazer a gente encarar a vida com outros olhos. Quando a Bíblia diz que somos imagem de Deus, ela não está falando apenas de quem somos, mas de para quem existimos. Fomos criados para refletir o caráter do Criador no mundo, como pequenas lanternas espalhando a luz da grande fonte. Isso significa que nossa vida ganha sentido quando usamos nossa liberdade para revelar o amor de Deus, nossa criatividade para mostrar a beleza dele, nossa capacidade de relacionar para espelhar sua comunhão, e nossa justiça para ecoar seu governo. A imagem de Deus é, ao mesmo tempo, presente e missão. Presente, porque já está em nós, desde o dia em que respiramos pela primeira vez. Missão,
porque precisamos cultivar, lá, desenvolver, lá, permitir que ela seja restaurada por Cristo. E esse é o detalhe que às vezes a gente esquece. Enquanto o pecado tenta distorcer quem somos, o Espírito Santo trabalha como um artista paciente, esculpindo novamente em nós o que o Criador desenhou no princípio. Ser imagem de Deus significa viver com a consciência de que cada atitude carrega peso espiritual. Cada palavra tem impacto. Cada escolha aponta para alguma direção. É como se Deus nos chamasse todos os dias para assumir nossa verdadeira identidade e deixar que Ele reflita através de nós, mesmo quando a vida está confusa, difícil, cansativa ou cheia de dúvidas. Ser imagem de Deus não é uma ideia teológica fria. É um chamado diário para viver de forma que o mundo, ao olhar para nós, veja um pouco mais do Criador. E quando tudo isso finalmente se encaixa, surge uma pergunta que não dá para ignorar. O que Deus espera que eu faça com essa verdade? Se eu fui criado à imagem dele, isso me convida a tratar minha vida com propósito, a tratar o próximo com dignidade, a tratar a fé com seriedade. Também me convida a entender que mesmo quando estou quebrado, Deus não desiste de me restaurar. Ele vê a imagem que colocou em mim, mesmo quando eu só vejo os pedaços. Cristo é chamado de a imagem do Deus invisível, porque Ele é o reflexo perfeito que nós, imperfeitamente, deveríamos ser. Quanto mais caminhamos com Ele, mais nossa imagem vai sendo ajustada, iluminada, restaurada. Então, quando você olhar para si mesmo e sentir que não vale nada, lembre-se: você carrega dentro de si algo que vem diretamente de Deus. Quando olhar para alguém e sentir vontade de desprezar, lembre-se: ali também existe a marca do Criador. E quando achar que não aguenta mais, lembre-se: Deus não está apenas exigindo algo de você. Está restaurando você para refletir quem Ele é. Comenta aqui embaixo o que essa verdade provoca no seu coração, porque sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas. E não esquece de conferir os links da descrição onde você encontra estudos que vão aprofundar ainda mais esse tema tão essencial. E eu termino com uma pergunta que pode acompanhar você pelos próximos dias. Se você é a imagem de Deus, o que Ele quer refletir através de você hoje?